Será que nós somos as únicas coisas vivas no meio desse universo infinito? Espalhados pelo cosmos, existem planetas que podem ter vida. Como que nunca tivemos nenhuma evidência sobre isso? Em 1950, durante um almoço com seus colegas de trabalho, o cientista e ganhador do Prêmio Nobel de Física, Enrico Fermi, fez a seguinte pergunta: onde está todo mundo? Existem algumas estimativas que dizem que podem existir até 500 bilhões de planetas apenas na nossa galáxia. E se considerarmos que 1 a cada 10 mil desses planetas possuíssem condições para suportar vida, só aqui na Via Láctea existiriam pelo menos 50 milhões de planetas onde o milagre da vida seria possível. O paradoxo de Fermi é uma contradição entre um universo gigantesco e antigo e a aparente ausência de vida inteligente além de nós mesmos. Se o universo é tão grande e antigo, provavelmente já existiu tempo suficiente para uma outra civilização se desenvolver e ficar suficientemente inteligente para enviar algum sinal. Outro ponto importante para pensarmos é que o planeta Terra só se formou depois de 9 bilhões de anos do Big Bang. E o que será que aconteceu durante esse tempo? Uma civilização inteligente precisará ter uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, já que o nosso sinal não é forte o suficiente para ir tão longe. Para vocês terem uma ideia, a estrela mais perto da gente é a Próxima Centauri, e ela está a apenas 4 anos-luz de distância. Isso dá mais ou menos 40 trilhões de quilômetros. Ela é a estrela mais próxima, mas existem muito mais. Algo em torno de 10 mil estrelas para cada grão de areia na Terra. E a tecnologia que temos hoje é o resultado de apenas um século de avanço praticamente. Imaginem bilhões de anos de avanço. Não, nem precisa de tudo isso. 1 milhão de anos. É tempo suficiente para uma civilização inteligente ter se espalhado pelo cosmos, deixando para trás algum tipo de rastro, artefatos. Existem muitas ideias que tentam responder o paradoxo de Fermi. Dentre todas, uma se destaca: o grande filtro. Ela sugere que ainda não encontramos ninguém porque, de alguma maneira, algo fez com que essas civilizações fossem aniquiladas antes mesmo de conseguirem captar ou mandar um sinal. Pensar sobre o grande filtro também nos faz refletir sobre algo um pouco aterrorizante. O quanto mais fácil for o desenvolvimento de uma vida, piores serão as chances de uma longa sobrevivência. Nós sabemos como a vida se comporta na Terra. Dominamos todos esses pequenos detalhes e podemos assumir que a vida se comportaria de uma maneira parecida em outro lugar fora daqui. A vida, em forma de bactérias, por exemplo, pode existir em ambientes extremos, verdadeiras antíteses. É fácil imaginar que a vida pode preencher espaços vazios pelo universo. Talvez, algumas dessas vidas eventualmente irão se desenvolver para uma forma mais inteligente, em literalmente qualquer espaço. Isso, é claro, inclui a Terra. Não temos evidências que comprovem a vida fora daqui, por mais que existam relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, abduções e até contato com seres extraterrestres, mas esses são apenas relatos. A ciência, no caso, nunca entregou evidências que indicassem algo assim. E que tipo de filtro é o grande filtro que tenta resolver o paradoxo de Fermi? Uma possibilidade é que é um filtro biológico. Alguns aspectos da nossa evolução só aconteceriam em civilizações avançadas, como seres humanos. Traduzindo, a Terra deu sorte. Darwin nunca escreveu que a evolução poderia ser tão avançada para criar uma forma de vida inteligente em cantos a trilhões de quilômetros daqui. Mas nesse caso, a gente não está falando de evolução, mas sim extinção. Se olharmos para a nossa história, desde 1945, com armas nucleares, os seres humanos adquiriram habilidades para se destruírem. E por mais que a gente ainda não tenha passado por uma guerra nuclear, isso não significa que ela nunca irá acontecer. Com a nossa poluição, por exemplo, mudamos a nossa atmosfera ao ponto de estarmos mais expostos a consequências cósmicas. E um dia poderá ser fatal. Sem falar que com o avanço científico acelerado, outras ameaças poderão se provar perigosas no futuro, como a nanotecnologia e a inteligência artificial. Se o grande filtro realmente existe, podemos considerar 3 opções. A nossa civilização já passou dele, ao contrário de outras que poderiam estar espalhadas pelo universo e fracassaram. Ainda seria muito cedo e não houve tempo suficiente para outras vidas se formarem pelo cosmos. E por último, nós ainda não atingimos o grande filtro. Se um dia acordarmos com a notícia que encontramos vida em Marte, isso significa que não somos raros como pensamos. Significa que o grande filtro ainda está por vir. A ciência tem muito a contribuir com os questionamentos de Fermi. Muitos experimentos são realizados para recriar as condições primordiais para a criação de vida.
A vida fora daqui pode ser muito diferente do DNA que conhecemos. E o avanço científico nos ajudará a responder se a vida lá fora ou se somos apenas nós, sozinhos em uma rocha boiando no cosmos. E a busca por conhecimento e por compreensões nunca ficará entediante. É o contrário. Quanto mais sabemos, mais incrível o mundo parece ser. E olha, eu vou dizer pra vocês, o universo é muito lindo para ser vivido por apenas uma civilização. São as possibilidades improváveis e questões não respondidas que nos empurram para a frente. Mas infelizmente, a arrogância humana em achar que somos o centro do universo ainda continua presente. Mas no final de tudo, só existem duas maneiras de descobrirmos se isso é verdade: nos mantendo curiosos e buscando por respostas.